Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Que bom que você veio para orar. Que bom que você veio para louvar ao Senhor. Que bom que você veio para interceder. Louvo a Deus pela bênção de você ter vindo para ouvir a mensagem do Senhor. Vamos hoje meditar no livro de Isaías, o capítulo 55. Peço a você que abra sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 55. Livro de Isaías, capítulo 55, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 7. Capítulo precioso da palavra do Senhor. Peço que você acompanhe a leitura, minha tradução é revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 55, versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Senhor, obrigado por essa noite, Deus amado, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em torno da Tua palavra para aprender mais do Senhor, para podermos orar ao Senhor, para podermos interceder ao Senhor, pedir, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos por isso, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor Deus, nós te pedimos. Nós rogamos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus, para que o entendimento dessa palavra faça com que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras glorifiquem ao Senhor. E vivamos na esperança, Senhor Deus, de buscar o Senhor a cada dia. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, nós estamos aqui diante de um encorajamento, de uma exortação, de uma palavra de Isaías, dizendo, venham. A palavra vinde aparece várias vezes nesse trecho, do versículo 1 ao versículo 7. Ela aparece no versículo 1 3 vezes, vinde. No versículo 2 ela aparece novamente, vinde. Entre outros verbos, né, que são importantes, ouvir, inclinar os ouvidos, buscar, invocar, converter e voltar. São palavras que marcantes, né, além do buscar, né? São palavras marcantes que esse capítulo 55 enche o nosso coração. Depois do capítulo 53 de Isaías falar sobre o servo sofredor, a profecia ali acerca do Messias, Jesus Cristo cumprindo. Verso 54 falando dessa tão grande salvação, o capítulo 54 falando dessa tão grande salvação. O capítulo 55 é um convite. É tão interessante que nós podemos ler o capítulo 55 e pensar de algumas formas, né? Uma delas é como o homem vai até Deus. E não deixa de ser o Isaías 55. Mas eu queria que você prestasse atenção como Deus age
diante desses que o buscam. Eu fiquei impressionado estudando esse texto, vendo como o Senhor, ele se compadece, como o Senhor é amor. Queridos, quando a palavra de Deus está sendo pregada, sendo aqui, sendo um irmão nosso numa praça, sendo num estudo bíblico em casa, sendo em qualquer lugar que ela for exposta, é uma oportunidade do Senhor se revelar àquelas pessoas que por ali passam. Isso é uma oportunidade para a pessoa ouvir sobre Deus. É claro que a mensagem, eu já disse isso claramente aos irmãos aqui, ela tem, claro que é a única verdade, mas ela apresenta somente dois caminhos, aqueles que vão obedecer e que não vão obedecer. Vai apresentar claramente uma mensagem de salvação, e nessa mesma mensagem ela será condenação. Porque uns virão, outros não virão. Acontece que Deus, em sua majestade, em seu poder, ele deixa textos como Isaías, claros para a gente, de mostrar o seu amor. Um dos versículos mais conhecidos na Bíblia é João 3,16, né? Porque Deus eu vi que você falou, exatamente isso mesmo. Ele revela o seu grande amor pelo fato, né, de ter o unigênito sido enviado a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que nele crê. Queridos, Isaías 55, ele é rico em mostrar para a gente que muitas vezes homens e mulheres, a humanidade, fazem os seus caminhos para ter uma espécie de cauterização da mente, de alívio de consciência, ou mesmo tirar o peso da consciência, e ficam buscando pão que não é pão. Achei muito interessante essa expressão de Isaías. E ficam correndo atrás do vento, quando na verdade a fonte é o próprio Deus. E nós muitas vezes deixamos de ir para a fonte. Por isso que hoje a gente precisa meditar, todos nós aqui, se nós buscamos a Deus verdadeiramente, se nós vamos em busca do Senhor, se nós vamos realmente conhecer o Senhor, ou nós vamos para Deus para obter os favores que Deus pode nos dar. Aí não é uma busca do Senhor. Aí simplesmente é buscar um pão onde você não está tendo pão. Então você vai para um favor que Deus vai dar. Às vezes tem pessoas que vão por causa disso. Em João 6, algumas só iam por causa da multiplicação do pão, e o Senhor Jesus falou assim, acabou a multiplicação do pão. Eu sou o pão da vida. Muitas pessoas deixaram de segui-lo, porque elas só queriam os favores que Deus poderia conceder a aquelas pessoas. Contudo, Isaías 55, Deus nos chama para desfrutar dele, desfrutar da presença dele. Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Isaías fala sobre o Messias. Essa raiz de Davi, né, prometida, está aqui em Isaías. Mas olha como o Senhor se revela através do capítulo 55. Como o Senhor demonstra esse amor, esse tão grande amor. Dizendo a todos, não é isso que começa ali? Então não era só os judeus. Então essa visão que muitos têm assim, não, mas o alcance aos gentios vieram só depois com as viagens missionárias lá em Paulo. Tem alguns que dizem até que Paulo foi um desenvolvedor do cristianismo. Verdade não, queridos. O alcance às nações está desde o Antigo Testamento. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então quando diz aqui, todos vós, mas tem uma característica. Todos vós que tendes sede. Porque parece que tem alguns que não têm sede. Tem alguns que acham que vão sanar a sua sede, né, com as coisas que eles resolvem fazer. E é o que o texto vai dizer na sequência ali.
Então é interessante que os escribas, eles foram questionar o Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 16, diz assim: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Uma pergunta para os discípulos acerca de Jesus, mas Jesus ouviu isso. O versículo seguinte diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. É interessante quando Jesus diz isso, né? Não, mas espera aí, então Jesus está dizendo que há justos? Não. Se Jesus está fazendo uma aplicação, todos os pecadores, né? Todos os pecadores carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23 diz isso. Mas há alguns que acham que não carecem. Há alguns que se acham justos nas suas boas ações, nas suas boas atitudes, no seu bom comportamento. Esses são justos aos seus próprios olhos. Esses não precisam de Deus. Pelo menos assim eles o acham. Agora Isaías disse: vinde aqueles que têm sede. Quantas vezes você já falou de Deus para alguém, entendendo você que aquela pessoa não reconheceu o pecado dela? Logo, diante da santidade de Deus, né, aquela pessoa está morta nos seus delitos e pecados. E você apresenta a ela o evangelho. Você fala da verdade, mas parece que para ela não tem sede. Ela não tem sede. Ela vai tocando a vida dela. Ela vai chegar: não, quando eu for mais velho, eu vou para a igreja. Porque entende ela que é a igreja, é o estar na igreja, é o simplesmente ir para a igreja. Quando, na verdade, é relacionar-se com Deus. É isso que é precioso, queridos. Vinde aqueles que têm sede, vinde às águas. Essa ilustração que Isaías faz é como alguém, naquela época havia os mercadores lá, né, aqueles que vendiam, né, inclusive água, né? E eles iriam para buscar a água, né? Então logo a pessoa estava com sede, o que é que ela queria? Queria água. Então o que diz o texto ali? Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. E vós os que tendes dinheiro, por isso que a ideia do mercador, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Agora, olha a negociação aqui, né? Você tem sede, você vai para comprar. O Senhor fala: venham comprar. Venham comprar vocês que não têm nem dinheiro para comprar, mas vinde comprar. Que não vai ser só água, vai ser vinho e leite. Olha que interessante isso, queridos. Então a negociação está meio estranha aqui. Então, ir para o Senhor, ir para Deus, desfrutar da presença do Senhor, é receber dele algo do qual nós não podemos pagar. Nós não temos condições de arcar com isso. Mas o Senhor diz: venham, venham até mim, que eu abençoo vocês. Olha isso, queridos. Quando você fala do evangelho para um pecador, o que você está apresentando para ele? Ele muitas vezes não está entendendo a sede dele. Mas quando você fala da água da vida, que é o próprio Jesus Cristo, se o Espírito Santo tocar esse coração, queridos, ele vai entender a sede. Só que diante dessa sede, entendida por ele, ele vai comprar essa sede. Como? Não tem como comprar. Mas o Senhor diz: venham. Venham, porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Venha que eu provo o meu próprio amor para convosco, tendo enviado o meu Filho para morrer por você, sendo você ainda pecador. É isso que a Bíblia diz. É a graça, irmãos. É a graça de Deus manifesta em Isaías 55. Venham. Venham que vocês não têm condições, vocês são necessitados. Só chega-se até Deus quem entende realmente o seu estado de miséria, queridos. E de novo, eu não estou dizendo você vir até Deus para receber coisas dele, mas vir para ter um encontro com o Senhor. Esse é o milagre da conversão. A pessoa entende: eu sou pecador,
Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Logo, Senhor, nós temos um problema, porque eu não consigo fazer a tua vontade. Como isso é resolvido? Como isso é resolvido? Só existe um caminho. O meu filho Jesus o salva, entenda bem, pela graça. E essa graça, aparentemente, parece de graça, mas não foi de graça, porque Deus pagou o alto preço, dando o seu único filho para morrer naquela cruz. Então Jesus pagou pelos nossos pecados. Só que ela vem até nós, como nós, aqueles compradores que não têm dinheiro para pagar a salvação. Isso é ser salvo, queridos. Isso é ser uma pessoa realmente convertida. A pessoa olha para si e ela fala: tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a honra e glória do meu mestre. Não há espaço para orgulho, vaidade. Não há, queridos. Porque aqueles que realmente foram verdadeiramente convertidos entendem o estado de miséria quais estavam, que não tinham dinheiro para comprar, mas o Senhor resolveu abençoá-los com a sua graça. Isaías 55. O texto continua. Olha a pergunta. Por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? O vosso esforço tem sido gasto naquilo que não satisfaz. Olha a graça, queridos. Quantas vezes nós corremos atrás de coisas para satisfazer o nosso coração e não satisfaz? E não satisfaz. Eu vou dizer uma coisa para você. Nosso coração, há um vazio no nosso coração, todos nós, porque nós nascemos pecadores. Há um vazio no nosso coração. Ou ele é preenchido pelas coisas, ou ele é preenchido por Deus. Tem pessoa que tenta satisfazer essa alegria, esse pão, essa satisfação de viver com as festas. Ele vai para uma festa. Aí quando ele chega em casa, ele chega cansado, porque outro dia ele está de ressaca. Ele fala assim: nossa, que tristeza, amanhã é segunda-feira. Ué, mas cadê aquela alegria toda? Já passou. Já passou. Tem pessoas que vão tentando no dinheiro isso. E aí ele percebe que ele precisa ter mais. E aí bate o medo de perder aquele dinheiro que ele tem. Então o medo fica maior do que o prazer de ter. E ele percebe que o dinheiro não é satisfação. E aí você vai pensando das outras coisas, como o ser humano é criativo, né? Das outras coisas que as pessoas vão tentando se satisfazer para preencher esse vazio do coração, que não é preenchido se não for pelo Senhor. O que o Senhor estava dizendo no início do versículo 1, venham. Vocês não têm dinheiro para comprar aquilo que vai satisfazer o coração de vocês, mas venham. Venham à fonte. Enquanto você continuar derramando suor, enquanto você quiser ficar mastigando esse pão que não vai te saciar, você não vai ter esse preenchimento de alma que só Deus pode dar. Queridos, todos nós somos adoradores. Todos nós. Todos nós, sem exceção. Até aqueles que não têm religião nenhuma, eles adoram a eles mesmos. Eles adoram a ciência, eles adoram a intelectualidade, eles adoram o reconhecimento, eles adoram de alguma forma. Aí tem os religiosos também, que adoram alguma coisa, alguma imagem, né, algum sistema, né? E tem aqueles que adoram verdadeiramente a Deus. Agora uma coisa é certa, queridos, só o Senhor preenche esse vazio do coração. Por isso que ele chama a vir até ele. Vem até ele. Mas pastor, como é que... Vá até ele. Mas pastor, eu não sei, se eu sou escolhido por Deus, você não sabe, vá até ele. Vá até ele. Peça a ele. Derrama o seu coração, a sua alma diante dele e fala: Senhor, se revele a mim. Eu estou com sede, Senhor. Mas eu estou com sede do Senhor. Eu não estou com sede só da resolução dos meus problemas. Eu não estou com sede só da mudança desse estado de vida que eu estou hoje. Eu estou com sede do Senhor. Eu preciso dessa satisfação. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu ainda vou louvar o Senhor. É isso que diz Abacuque.
Só o Senhor pode sanar isso, queridos. Só o Senhor. O texto continua dizendo: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso ouro naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. É interessante que essa construção, no português não dá para a gente perceber muito, mas no idioma original ali no hebraico, né? Ouçam, obedeçam, estejam comigo, venham até mim e vocês comerão dos finos manjares. Entenda isso, queridos. Ele começou dizendo que a gente não pode pagar, mas ir até ele. Passou a dizer que a gente correr atrás das coisas, a gente não vai conseguir, porque não vai satisfazer. Aí o Senhor diz: ouça. Olha o texto que a gente ouviu na igreja. Esse texto de Apocalipse 3, peço que você abra lá. Rapidamente, queridos. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, da igreja de Laodiceia. Foi lido no início do nosso culto aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, último livro da Bíblia, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fazendo aplicação com Isaías 55, sabe? Aqueles que estão com o pelar e o pecar, né? Que realmente não tem um compromisso com o Senhor, não tem uma vida com o Senhor, está querendo correr atrás do pão, ao mesmo tempo quer ir, diz que tem sede, mas ao mesmo tempo está confiando no pão, está morno. O Senhor diz: vocês dizem, olha, eu estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vocês acham que estão supridos com as riquezas que vocês têm, mas vocês estão empobrecidos diante de mim. Qual era o conselho? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Isaías 55, venham até mim. Eu realmente vou enriquecer vocês, e claro que você sabe que não é dinheiro aqui, né? Eu restabeleço o relacionamento de vocês mesmos comigo. É o que o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia. Venham até mim. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para de ficar confiando em vocês mesmos. Voltem-se para mim. Eu sou aquele que realmente abençoa. Não confie nas suas riquezas, na sua força. Isaías 55. Fica correndo atrás desse pão que não vai satisfazer? Fica correndo atrás de coisas que estão fazendo vocês suarem, trabalharem e não vai satisfazer? Venham até mim. O texto continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que está sendo dito para a igreja aqui? Olha, está dizendo para a igreja. Você está batendo na porta de onde? Batendo na porta do coração. Não, não é na porta do coração não, Cris. É na porta da igreja. Pensa na cena, Jesus está do lado de fora da igreja. Para pensar. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu vou cear com vocês. Mas acontece que eu estou do lado de fora.
Eu estou do lado de fora. Ou seja, venham até mim. Venham até mim, eu repreendo a quem amo. Então arrepende disso que vocês estão vivendo, de confiar nas suas riquezas, no caminho que vocês estão achando que vai abençoar vocês. Não, gente, vocês precisam se enxergar, saber quem realmente você é. É isso que Deus está falando na igreja de Laodiceia. Volte lá para Isaías 55. Ouve atentamente, ouça. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos. A ideia de inclinar o ouvido é dar a devida atenção. Vamos ver, tão maravilhoso isso em Deus, né? Porque Deus, ele fala, ou seja, se ele falasse ouvir atentamente, a gente já sabia que era para obedecer e dar atenção. Mas na sequência do texto, ele fala, incline os ouvidos. Ou seja, preste bem atenção. Então, se você não prestou atenção no primeiro e no segundo versículo, preste atenção de novo. Você precisa prestar mais atenção. No quê? Incline os ouvidos, né? O que o texto vai nos dizer aqui? Inclina os ouvidos, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvir, lembrando que no pensamento judaico, ouvir é obedecer. Ouvir está ligado com obedecer. É simplesmente saber. Ouvir é obedecer. Inclina os ouvidos, vinde a mim e ouvi. E a vossa alma viverá. Olha isso. A vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Olha isso. Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha só, o que estava prometido a Davi? Inclusive Paulo usa isso, né? Em sua pregação em Atos capítulo 13, a falar sobre a ressurreição de Jesus. Essas promessas de Davi se cumprem na ressurreição de Jesus. Mas quais eram as promessas de Davi? O tronco de Davi, a raiz de Jessé, né? Viria de lá o mediador, o Salvador. Então, eu vou fazer aliança com vocês, eu vou fazer com que a alma de vocês vai passar a viver aliança que não se quebra com o tempo. Ela é perpétua. Queridos, o texto começou com um chamado. O texto começou com um chamado. Agora continua com uma promessa. Assim é Deus. Só um parênteses aqui. Aqueles que dizem, né, o Antigo Testamento é um Deus irado, Novo Testamento é um Deus da graça. Quer mais graça do que Isaías 55, queridos? Mais graça do que Isaías 55? Olha o que Deus diz. Farei essa aliança perpétua que consiste em fiéis misericórdias prometidas a Davi. E olha a profecia messiânica de Davi no versículo 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Davi não foi príncipe e governador dos povos. Ele foi governador de Jerusalém, do povo de Israel. Dos povos não poderia ser Davi. Tá, se não foi Davi, então pode ter sido seu filho. Salomão? Salomão não foi governador dos povos. Quem seria esse governador dos povos? Quem é esse governador dos povos? Quem é esse príncipe dos povos? Lembrando, queridos, vinde a mim, olha isso. Aliança perpétua no Filho, em Jesus, no Messias prometido. Essa aliança perpétua. Vinde a mim. O texto continua dizendo: eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então em ti serão benditas as famílias da terra, essa descendência, né, de Abraão que o Senhor promete. E aí agora ele diz que na aliança perpétua, né, nessas fiéis misericórdias de Davi, o governador dos povos, o príncipe dos povos, vai chamar nações, uma nação que você não conhece, ou seja, não é Israel. Então outra nação vão chegar até Israel.
Lembra-se do povo de Deus como um todo, queridos, judeus e gentios, em Cristo Jesus. Esse é o chamado do Senhor. Busquem o Senhor, queridos. Meus queridos, busquem o Senhor. Não tentem satisfazer o desejo do seu coração, achando que vai suprir com pão que não sustenta. Só o pão da vida pode realmente nos alimentar verdadeiramente. Com água que não satisfaz, só a água da vida, queridos, que é o próprio Jesus, que vai nos abençoar verdadeiramente. E o Senhor diz: olha, inclina os ouvidos, que a vossa alma vai viver a partir daí. Olha isso, irmãos. Passar a ter vida a partir disso aí. Porque essa aliança que eu farei é perpétua. Não muda. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busquem o Senhor. Busquem o Senhor. Clamem ao Senhor. Quando eu presencio conversões, ou conversão, né? Por isso que eu creio que é algo milagroso, porque o verdadeiro convertido, queridos, ele não simplesmente ele vai para um sistema de regras. Ah, agora aqui faz isso, aqui se veste assim, aqui se comporta assim, aqui se fala assim. Não, o convertido ele vai para Deus de tal forma que o coração dele fica aquecido. Ele fala: eu preciso servir o Mestre, porque eu entendo quem eu sou. Eu tenho sede desse Deus. Eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero viver junto desse Deus. Senhor, se revele a mim. Aí o Deus que não é Deus de confusão, o Deus misericordioso que a palavra dele se apresenta, né, para nós, é um Deus que vai direcionando pessoas, situações, circunstâncias. E você começa a falar assim: eu ouvi, peguei um panfleto aquela vez, alguém me falou, tinha um parente meu, tomamos um café, alguém me falou naquela época, mas naquela época eu não entendi, hoje eu entendi, porque Deus se revelou até mim. Agora, queridos, quando nós olhamos, busquem ao Senhor hoje, clamem ao Senhor, ainda que o seu relacionamento já tenha sido estabelecido com Deus, o meu desejo é que a sua intimidade com o Senhor seja cada vez aumentada. Cada vez mais íntimo do Senhor, para conhecer esse Deus de misericórdia. As pessoas são rápidas em julgar a Deus. Não que Deus está preocupado com isso, queridos. Deus é todo poderoso. Às vezes a gente quer defender a Deus, sendo que Deus não precisa da nossa defesa, né? Nossos braços são fracos, né? Mas às vezes as pessoas acusam Deus de ser um Deus machista, um Deus mau. Como pode o Senhor, né, enviar pessoas para o inferno? Como pode Deus ser um Deus tão rígido assim? E se fala de amor, como ele pode ter dado o filho dele para morrer por mim? As pessoas realmente não têm o entendimento exato do que é amor. Amor é isso, queridos. Amor é saber que há uma igreja onde o filho está do lado de fora, batendo para desenvolver relacionamento, e fala: vem até mim, arrependa-se, volte-se, que eu vou cear com vocês. Se eu e você passássemos por essa situação, a gente ia embora. A gente não batia mais na porta. A gente ia embora. Mas o Salvador não é assim. E aquele que tem sede, aquele que busca, ele se arrepende. Essa é a marca. Versículo 7. Deixe o perverso seu caminho. Abandone esse caminho de perversidade. O iníquo, abandone esses pensamentos de iniquidade, longe do Senhor. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Arrependidos,
Eu ia falar uma redundância agora, mas é verdade, queridos. Eu vou falar. Arrependidos se arrependem. Arrependidos se rendem. Arrependidos, eles não buscam direitos. Lembra que eu iniciei dizendo, muitas pessoas vão para Deus para o que Ele pode dar. Arrependido não vai pelo que Ele pode dar. Arrependido ele vai porque o coração dele está tão contrito diante do Deus que matou a sua sede, que ele vai se doar. Ele não vai para receber. Ele vai para agradecer, ainda que o Senhor nos instrua a pedir. A oração do Pai Nosso, como nós vimos há alguns meses. Ele instrui sim nós a pedimos. Mas a oração do Pai Nosso inicia com uma palavra nossa de glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, seu nome seja reconhecido, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira parte da oração é a honra e glória ao Senhor. O arrependido, ele fala assim, Senhor, eu sei que eu sou aquele que não consegue matar a sede com as festas, com as diversões, com o dinheiro, com as orgias, seja elas quais forem, com os divertimentos, sejam eles quais forem, com a solidão, ou com o conhecimento das pessoas, ou com aquela diversão toda, isso não preenche o meu coração. O arrependido chega com sede, queridos. E quando ele é confrontado com a palavra, ele fala, precisa se arrepender dos seus pecados. Não há uma justificativa. Ele não vai chegar e falar assim, não, eu não creio bem assim. Arrependido se rende. Arrependido volta-se para Deus. Porque Deus é rico em perdoar, queridos. O texto começa dizendo, né? Venham até mim, eu perdoo vocês. Sabe por que Deus é assim, queridos? Porque nós, às vezes, nos enganamos. Nós achamos que nós temos muito poder. Sabia disso? Você acha que você é muito poderoso. Eu também acho que às vezes eu sou muito poderoso. Nós fazemos e acontecemos. Né? Das muitas formas. Até que Deus fala assim, peraí. Literalmente, baixa a bola aí. Né? Baixa a bola que você não é eu. Eu sou Deus. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o próximo versículo nos coloca em quem realmente nós somos. Nós vamos terminar só lendo esse versículo e pensando sobre ele. Esse Deus que nos chama para ter um relacionamento com Ele, esse Deus que fala que Ele mata a nossa sede, não são as coisas que nós achamos que devem matar a nossa sede. Esse Deus que fala para a gente se inclinar, ouvir, atender, obedecer, que a nossa alma vai ser vivificada. Esse Deus que diz que faz uma aliança conosco, por intermédio do teu Filho Jesus, aquele que governa sobre todos os povos. Esse Deus maravilhoso que permite com que nós busquemos a Ele. É o Deus que se agrada quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Por que tudo isso acontece? Por que isso pode acontecer hoje, mudando Deus o teu coração? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Versículo 8, queridos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse Deus que verdadeiramente ama, Ele chama para que nós tenhamos restabelecimento de relacionamento com Ele. O início de um relacionamento com Ele. Porque Deus muda corações. Meu desejo para a minha vida e para a sua vida, a partir de hoje, busque verdadeiramente a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela bênção de meditarmos na Tua palavra, olharmos para um texto tão precioso de Isaías 55. Pai, texto que fala no nosso coração, como nós precisamos enxergar que nós temos essa sede do Senhor. Só o Senhor pode sanar essa sede do Senhor mesmo, Pai. Então se revele, Senhor Deus, aqueles que não conhecem o Senhor.
Restaure relacionamentos daqueles que conhecem ao Senhor, mas não estão o buscando como assim deveria. Para que possamos viver essa vida, Senhor Deus, daqueles que estão saciados com o Senhor, cheios do Senhor. Reavive, Senhor Deus, corações, para que possamos realmente, a cada dia, buscar o Senhor. É que eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Chama o irmão João aqui, por favor, irmão. Continuidade.